Ofereceu exatamente porque ela fez muito por eles e não pediu nada em troca. Sabe quando você quer muito uma coisa e passa anos e mais anos e ela não chega? E esse equilíbrio é simplesmente fantástico. O fato de Deus nos dar não nos isenta da responsabilidade de conservar. Ela não perdeu tempo e, o mais incrível, manteve o equilíbrio emocional. Se Ele te deu, é com Ele que você precisa falar primeiro. Quanto mais falamos dos nossos problemas com as pessoas erradas ou no momento errado, fale o que tem te angustiado e peça para Ele falar com você. Muitas pessoas, ao ver o filho vivo, correria primeiro para abraçá-lo. Ela não. Nesse vídeo, comento quando Eliseu se tornou auxiliar de Elias. Pois bem, esse auxiliar evoluiu e se tornou um grande profeta. E ele é uma parte importante da nossa história de hoje. Mas não é a mais importante. A mais importante é uma mulher rica que construiu um cômodo na sua casa para hospedar Eliseu e o seu servo sempre que eles fossem à cidade de Sunem. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: "Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército?" Ela respondeu: "Estou bem entre a minha própria gente." Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: "O que se pode fazer por ela?" Ele respondeu: "Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso." Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: "Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços." Ela contestou: "Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus." Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Um ponto importante aqui é que ela não pediu nada ao profeta. Ele ofereceu. Ofereceu exatamente porque ela fez muito por eles e não pediu nada em troca. Fez pelo prazer de fazer e não por barganha. Ele disse que ela teria um filho, o que era uma coisa muito importante para ela. Sabe quando você quer muito uma coisa e passa anos e mais anos e ela não chega? Aí, em determinada época, volta aquela esperança e você pensa, vai acontecer agora, e não acontece. Passam mais outros anos e você pensa, agora vai, e não vai. Isso acontece conosco e aconteceu com Sunamita. Veio o profeta Eliseu e disse que ela iria ter um filho, e a primeira frase que ela usou foi: "Não iludas a tua serva." Ou seja, ela já tinha se iludido outras vezes. Provavelmente ela não pedia mais a Deus porque pelo tempo e pelas circunstâncias ela achava que não ia mais acontecer. Mas o Senhor sempre nos surpreende. Ela não queria voltar a ter expectativas com medo de voltar a se frustrar. Mas dessa vez ela não se frustrou porque o filho dela nasceu. O Senhor deu o que ela tanto queria. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: "Ai minha cabeça, ai minha cabeça." Então o pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Se o pai tivesse levado ele para a mãe, ou se tivesse ficado com ele, talvez ele ficaria sabendo da morte da criança junto com a mãe. Mas não era isso que o Senhor queria que acontecesse. Talvez ele quisesse provar em que posição ele se encontrava na vida dela. E esse equilíbrio é simplesmente fantástico. Imagine a dor dessa mãe que já tinha perdido a esperança de ter um filho, o tem e ele morre inesperada e precocemente. Uma vez que conseguimos algo muito desejado, não significa que não corremos o risco de perder. Quando Deus nos dá algo, uma bênção que tenhamos desejado por muito tempo, não significa que podemos relaxar. Muito pelo contrário. Devemos ter um cuidado especial porque foi difícil conseguir. Foi conquistado através de lágrimas, de frustrações, de renovação de fé diversas vezes. Muitas pessoas se enganam em relação a isso. O fato de Deus nos dar não nos isenta da responsabilidade de conservar. No caso dessa mãe, ela não foi negligente, mas se viu diante da iminente perda do que ela desejou durante longos anos. E se, assim como ela, surgisse a possibilidade de você perder uma grande conquista, o que você faria? Ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa."
Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Eu não sei o que você faria, mas eu sei o que a sunamita fez. Ela não perdeu tempo e, o mais incrível, manteve o equilíbrio emocional, coisa que pouquíssimas pessoas conseguiriam. Ela só pediu ajuda do marido em questões materiais, na questão logística de ir até o homem de Deus. Geralmente, quando uma coisa ruim dessas acontece, as pessoas procuram primeiro compartilhar com as pessoas mais próximas, ao invés de primeiro compartilhar com a pessoa principal. Jesus, se ele te deu, é com ele que você precisa falar primeiro. Seja para desabafar, seja para chorar, seja para pedir perdão pela sua negligência, seja para pedir uma nova chance. Ela não falou primeiro com o esposo, ela só pediu apoio para ir até o profeta. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Nós falamos demais. Nós contamos os nossos segredos, os nossos projetos, os nossos sonhos, muitas vezes para quem não deveríamos contar. Devemos contar para pessoas que tenham maturidade e conhecimento do assunto, mas mesmo assim não deve ser a primeira pessoa. A primeira deve ser sempre o Senhor. Apesar do filho dela estar morto, quando Geazi perguntou se estava tudo bem com ele, ela disse que estava tudo bem. Ela tinha pressa. E ele não era o profeta que disse que ela iria ter um filho. Quanto mais falamos dos nossos problemas com as pessoas erradas ou no momento errado, mais ficamos sujeitos a ouvir coisas que vai contaminar nossa mente e nos fazer perder tempo. Mas quando falamos primeiramente com Jesus, tudo se torna diferente. Só em falar com ele, isso nos acalma, nos dá entendimento do que está acontecendo e com um coração mais quieto, temos condições de ouvir a voz dele. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, acaso te pediu filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela não ficou esperando Eliseu aparecer na casa dela. Ela foi até ele no Monte Carmelo. Somos nós que precisamos ir até o Senhor no lugar em que ele está, no secreto. Secreto é todo lugar reservado que você consiga ficar só você e o Senhor, sem distrações, sem interrupções. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Ah, jesuíta, eu não sou evangélica. E daí? Você crê que Jesus pode resolver a sua questão? Você crê que Jesus pode resolver o seu problema? Então entre em um lugar reservado e fale com ele, rasgue o seu coração diante dele, fale o que tem te angustiado e peça para ele falar com você. Chegando até Eliseu, ela não começou a falar desenfreadamente. Primeiro, ela se prostrou aos pés dele. Primeiro, a gente se coloca na posição de dependência, na posição de inferioridade, reconhecendo o Senhor como autoridade suprema e o reverenciando. Depois, a gente desabafa. E não diga que não sabe orar. Orar é falar com Deus, é falar o que você está sentindo, o que tem passado pela sua mente. Quando falamos primeiramente com Ele, ganhamos um tempo precioso, porque não ficamos desperdiçando tempo falando com pessoas que não têm poder para resolver, assim como Ele tem. Só Jesus para nos conduzir com perfeição em momentos assim. Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém te cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então Eliseu foi com ela. Apesar da situação difícil, ela sabia exatamente o que ela queria e não abria mão disso. Ela não queria um atravessador, uma pessoa para agir no lugar de Eliseu. O profeta era Eliseu, não era Geazi. Sabe desses momentos especiais que você não abre mão que Jesus fale diretamente com você, que Jesus age em seu favor sem intermediários?
Uma vez eu precisava tomar uma decisão muito importante e eu falei para o Senhor, eu não quero recado. E ele falou comigo de forma muito clara e eu tomei a decisão certa, orientada diretamente por ele. Eu não fui desrespeitosa com o Senhor. Em outras palavras, eu estava dizendo, eu creio que quem tem poder és tu. Eu não quero correr o risco de alguém distorcer o que tu disseres. Eu quero ouvir de ti diretamente porque eu sei que o que tu falas é perfeito e que se eu seguir, eu vou tomar a decisão certa. Isso chama-se fé no Deus em que servimos. E a minha fé não está pautada em representantes, está pautada na figura de Jesus. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O primeiro a chegar e o primeiro a agir não era a pessoa certa. Por isso precisamos ter muito cuidado em quem colocamos a nossa fé. Em um objeto, em uma pessoa que espiritualmente é muito importante para nós ou no próprio Jesus. O homem de Deus no Velho Testamento não é o mesmo homem de Deus nos tempos atuais. Hoje já estamos num tempo em que Jesus morreu por nós e que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Nós já temos um mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Nós não precisamos ter outros. Tem pessoas que Deus usa e que são bênção na nossa vida, sim, mas isso não pode ser uma regra e a gente não pode depender dessas pessoas. Nós podemos e devemos nos relacionar diretamente com o Senhor, sem intermediários. Quem dá vida aos nossos sonhos, quem dá vida à nossa saúde, quem dá vida às nossas conquistas é o Senhor Jesus. É o olhar de Jesus, é a palavra de Jesus, é o agir de Jesus que traz vida. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Muitas pessoas, ao ver o filho vivo, correria primeiro para abraçá-lo. Ela não. Primeiro ela se prostrou diante de Eliseu, se curvou numa expressão de reverência e gratidão e depois pegou seu filho. Se para pedir precisamos primeiro reverenciar para receber mais ainda. Que mãe espetacular! É essa mãe que o Senhor espera que nos tornemos. Equilibrada, que por mais tivesse lutado e desejado tê-lo, o Senhor sempre esteve em primeiro lugar, acima dele. O equilíbrio dela não estava no filho, estava na fé dela em Deus. E eu oro ao Senhor para que nos ajude, para que no momento de dificuldade, ele seja o nosso pilar. Que tenhamos ele como nosso primeiro conselheiro. Que tenhamos ele como nosso primeiro confidente. Que ele seja o primeiro a nos ouvir. Que ele seja o primeiro a nos orientar. Para que consigamos manter o equilíbrio. E que nunca percamos a nossa reverência a ele, o colocando no lugar que lhe é devido, de soberano Senhor. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.